Oi, almas lindas. Boa noite. Oi, almas lindas. Boa noite. A humanidade cria, é inevitável que a gente crie. Alguns passarinhos criam ninhos tão impressionantes que a gente vai vendo que essa potência de criar não é nem só nossa. Um polvo cria um escudo, ele pega uma pedra, um artefato e se defende. A gente cria, faz parte dessa fagulha divina. Então tem algo que fez a criação toda. Mas aí, como num fractal, num pedaço pequenininho, pequenininho, pequenininho da filial, a gente cria. E há uma ascensão na nossa capacidade criadora. Porque ela vai crescendo conforme a gente amadurece na vida e conforme a alma evolui. Quando a gente é pequeno, a gente cria no máximo uma bagunça. Fiz uma escultura maravilhosa quando eu tinha talvez 7 anos, eu me lembro. Era argila, e aí a professora depois ia mandar queimar o barro. E aí eu fiz um personagem e me orgulhei tanto daquilo que eu fiz em barro, mas talvez eu não me orgulhasse tanto hoje. Talvez a minha sensibilidade artística tenha se apurado ao longo desses anos todos. Conforme a gente vai vendo como corpo, a analogia é perfeita para quando a gente amadurece como alma. A gente vai tendo capacidade de criar com maior refinamento, magnitude e cada vez com algo que é mais alinhado com o nosso caminho. Uma criança, como eu fazia, criava uma brincadeira, criava uma ideia, e aquilo não estava muito alinhado com o destino dela. Era uma coisa de momento, porque a criança aprende em qualquer lugar. A criança está rabiscando a parede e aprendeu. Aprendeu sobre cores e aprendeu sobre bronca. Importantíssimo. A criança tropeça, aprendeu a superação, dor. Mas a gente, para aprender, vai se tornando cada vez uma caminhada específica. E aí chega um momento que a nossa capacidade de criar os desvios do ego, criar os enganos, criar as repetições de padrão, tudo isso vai ficando cansativo para a alma. Você vai entrar num relacionamento igualzinho de novo, a alma até suspira, o ar que ela não tem. Ai. A gente vai encarnar daquele jeito de novo. Tá bom, tudo bem, estamos evoluindo. Então nós, que somos esse ser profundo, essa consciência, que quer se expressar de maneira cada vez mais refinada, mais potente, mais ampla, mas também de maneira cada vez mais detalhadamente alinhada com a trajetória. Porque a criança correu para a esquerda, correu para a direita, tropeçou, está indo bem. A gente, não adianta tentar fazer pós-graduação, se inscrever em algo mais avançado, aí a gente esquece onde fica a universidade. Não, mas você não tem que fazer algo específico? Não, eu caminho pela cidade, essa é minha pós-graduação. Não, tudo bem, filosófico, bonito, mas quanto mais você quer aprender algo avançado, mais específico é o seu caminhar. Então, insistir nos mesmos medos já não é sua evolução. São ecos do passado. Insistir nas mesmas fraquezas, enganos, repetições de padrão, já não são a sua evolução e crescimento. São reverberações de um tempo antigo. São manias e cacoetes. Eu tenho um amigo genial, chama-se Pietro Carolino. Muito inteligente. E um dia, ele me contava, ele fez faculdade comigo, eu estudei computação. E um dia, esse Pietro, tão inteligente, disse que ele chegou no apartamento dele, foi entrar, estava trancado, falou, minha irmã saiu de casa, deixou a porta trancada. Sentou e ficou mal-humorado, lendo um livro que ele tinha, meia hora. Aí ele fez assim, eu mudei de casa. Ele tinha se mudado de apartamento para outro no bairro, fazia um tempo. A gente ri, mas a gente faz igual.
A gente vai para um comportamento, ou uma vibração, ou uma ideia, ou uma camada energética que não tem mais nada a ver com a gente. E fica na porta ainda, falando, por que não está abrindo essa porta? Por que minha alma me trancou para fora? Mas não é para abrir, a bênção é que não abra aquela porta. E a gente se engana. Mais do que isso, não estou falando só de acontecimentos na matéria. A capacidade da gente entender que a gente tem esse poder criador. A identidade de que você tem um ego, que não é para mandar em nada. Ego tem que obedecer. Meu ego vai lá e paga a conta de luz e faz a planilha. O ego vai, porque a alma não entende muito de Excel. Mas ele tem que obedecer. Só que essa camada mais material, mais egóica, não entende que ela é uma fagulha, que nós somos uma fagulha divina. Assim como talvez o pneu não entenda muito do que é o carro. Abrir novas expansões de consciência é como nessa meditação a gente perceber que há as ondas que nos permitem transcender a vontade do ego. Há o silêncio, onde você diz, seja feita a tua vontade. Mas há um ponto ainda posterior, quando você descobre, não, peraí, eu sou uma fagulha divina também. Será que dentre as muitas vontades do divino não tem uma que eu goste? E aí você vai descobrindo que para qualquer pai e qualquer mãe, o legal não é quando o filho fica só obedecendo. É quando ele exerce o poder de criar. Você já percebeu que as palavras criar, criatividade e criança têm a mesma raiz? A gente quer que essa capacidade de criar transborde. Mas a gente não quer criar algo que nos tire do caminho. Quanto mais você vai aceitando que você é uma fagulha divina, mais você vai subindo de nível vibratório da sua criação. E assim como o pai, no começo, quer que a criança, que é muito pequenininha, obedeça. Fica quieto e come pera, é bom. Conforme a criança cresce, ela fala, pai, eu vou plantar uma plantinha. Que bom, filho. E aí ele apoia a criança naquela empreitada. Você é assim com o universo e as energias que vêm do alto. Você não é obrigado a seguir um script. Quem coloca um script, um roteiro para a gente seguir, é a sociedade, é o ego, é cada publicidade que a gente vê. Você, como alma, tem uma grande liberdade. E falar seja feita a vontade maior, não é você abrir mão da sua, é você abrir mão da vontade do ego, passar um momento aprendendo a entregar-se, e aí chegar para essa vontade maior e falar, posso ajudar? Posso fazer junto? No começo, o pai e a mãe fazem comida para a gente. Depois que a gente cresce, a gente pode ajudar a cozinhar o bolo. É essa a proposta vibratória dessa meditação de hoje. Entrar num silêncio, perceber que tudo é energia. Entrar num ponto de profunda pureza, onde eu abro mão das minhas vontades de ego. E aí, elevando-se ainda acima da mera devoção, você entrar num ponto onde você é o filho amado, a filha amada. Onde você começa a criar com a bênção junto, com a energia junto. Era assim que os antigos mestres faziam coisas lindas acontecerem. Porque eles abriam mão da vontade pequena do ego deles, do umbigo. O segundo chakra é o próximo do umbigo. E tem gente que vive no umbigo, né? Vive no segundo chakra. Não, a gente quer os chakras superiores. Mas uma vez alcançando as energias superiores, você pode vibrar no alto e falar assim, eu crio portas que se abram para que eu me sinta amada. E aí lá no alto é difícil dar detalhes, a gente não consegue nas energias superiores falarem, eu quero um carro e tem que ser azul. Quando a gente está elevado, a gente não consegue. Mas a gente consegue falar assim, eu quero ter a abundância de poder ter o carro que eu preciso. E aí como vai ser, se vai aparecer, se ele vai aparecer na sua porta, a gente não sabe. Mas é você indo bater num nível vibratório e falando, então, posso? E aí o alto responde, vamos juntos. Mas a gente só pode fazer isso se a gente atravessa um portal de pureza. Só. Porque senão a gente fala assim, já sei.
aquele bilhete da Mega Sena, eu vou lá tentar manifestar. Aí você mistura as vibrações e, além de não funcionar, você começa a ter fatos estranhos acontecendo na sua vida. Porque você acessou uma energia poderosa, misturou com uma energia ruim e vai comer bolo de lama. A gente mistura aquele doce maravilhoso com tabasco. Não funciona. Mas a gente pode, muito profundamente na gente, elevar a vibração, passar pelo silêncio da entrega. E num terceiro nível de manifestação, você dizer: eu sinto que eu sou autorizado pela minha própria alma. Então, que eu manifeste essa saúde. E aí, com grande potência, vem essa energia. Porque ela já não é mais só sua. Mas se eu ficar, olha, são níveis diferentes. O primeiro é assim: eu vou ter saúde, eu vou ter saúde, eu vou ter saúde, eu vou ter saúde. Você está movendo energia, isso existe. É uma mentalidade positiva. O segundo é uma devoção profunda. Seja feita a tua vontade, eu peço saúde, mas seja feita a tua vontade. E aí, na terceira camada, você sente, na minha pureza, no meu silêncio, eu sinto que saúde está no meu caminho. Então, que seja expandida essa saúde. E aí você sente em cada molécula sua. Percebe como a gente vai descobrindo que nós não somos, como dizia Vivekananda, nós achamos que nós somos órfãos abandonados, mas nós somos os poderosos filhos do divino. E aí, como a gente mistura um monte de energias, a gente faz isso, aí depois a gente se confunde brigando com o vizinho, aí depois a gente pega uma memória doída e a vibração da gente baixa, a gente não exerce essa capacidade criadora. Mas é daí que os mestres e mestras faziam pequenos e talvez até grandes milagres acontecerem. Primeiro, vendo que tudo é energia, é difícil mudar o que é matéria. Matéria a gente muda meio na marra. Mas a energia flui e muda a energia. E a partir disso a gente vai criando, seja na primeira camada, eu crio aqui nas vontades e a visualização, e eu estou tentando, e aí eu falei, liguei para uma pessoa, as ondas positivas. O silêncio da devoção, eu peço, mas que seja feita a tua vontade. E a terceira etapa, que para o cristianismo é ressurreição. Essa segunda etapa é o Jardim de Getsemane. A Lídia conhece esses termos. Então, primeiro a gente entrega e depois a gente fala, não, mas espera aí. Eu sou unido, todos nós somos. Todos nós somos. Então, isso é ensinado na Índia. Isso quem fala é Vivekananda. Isso é o significado oculto de vários ensinamentos cristãos. Isso é a vida de cada um de nós. É mais simples e mais acessível do que a gente imagina. Precisa de um pouquinho de treinamento. Vocês viram os atletas olímpicos? Então, eles treinam bastante. A gente tem que treinar as coisas da alma também. Respira, eleva, medita. Mas a boa notícia é que não é competição. A boa notícia é que você não vai ser o único premiado. A boa notícia é que cada um de nós está nesse caminho de descobrir a potência criadora em si. E você não vai perder as outras potências criadoras. Você vai continuar com a potência criadora daqui. Você vai continuar com a entrega e a devoção, com os seus pedidos. Mas haverá momentos em que você vai sentir uma conexão com o alto, onde você vai poder dizer, eu sinto que é isso, é esse meu caminho. Então eu, unido à luz que nos permeia, assim vibro, assim faço, assim expresso, e assim se manifestará. Eu vi um mestre do monastério fazendo coisas geniais, com essa capacidade de mexer na energia. E aí quem está fora fala assim, nossa, que coincidência que apareceu aquilo, né? É coincidência, aham. Aí apareceu a pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa. Aham, coincidência. Porque você mexeu nas energias e tudo começa na energia. Eu vou desenhar para vocês o símbolo do sétimo chakra, Sahasrara Padma Kamakadi Isare. Mas respirem. É uma aula avançada, a meditação foi longa, mas ela era importante. Então eu vou desenhar aqui o símbolo, mas eu pergunto,
Alguém tem algo para falar? Eu vou continuar respondendo. Alguém em casa também? Consegui explicar? Foi isso que vocês fizeram hoje, gente. Olha como é mais acessível do que parece. Lá no monastério, eles têm uma linguagem de meditação. E aí a gente aprende a traçar certas palavras. E essa que eu vou traçar hoje é o chakra coronário. Kama, Kadi e Sara. Você vai pegar a câmera? Ah, não, você vai me... Então deixa eu tirar isso. Mas eu posso responder perguntas, gente. É um monge multitasking. Vocês fiquem à vontade. Oi, Lígia. Terceiro nível de manifestação, sim. Profunda, absoluta. Mas é uma entrega em que você se reconhece como filho divino. E você diz, Pai, eu estou descobrindo que você tem várias vontades. Que você quer que eu tenha sucesso, mas não necessariamente precisa ser morando na Áustria. De repente, se eu pedir para morar na Escócia, posso? E o divino fala, claro. Quando há esse impulso de união, continua havendo ali a energia divina e a sua. Mas é quando a gente começa a perceber que seja feita a tua vontade, é uma etapa. E aí depois o divino pergunta, sim, filho, mas a minha vontade é também sua. E qual é a tua vontade, filho? É a ressurreição e não o jardim de Getsemane. É ele voltar e se expressar ali. Entende? É o humano manifestando o divino, por isso que é a ressurreição. É o humano unido ao divino. É muito avançado demais, Lígia? Essas aulas da natividade, viu? Perigo. Então vamos lá. Aqui, se alguém quiser chegar mais perto, fique à vontade. Ka. Ma. Ka. Di. I. Sa. Re. Kama, Kadi e Sara. Esse é o símbolo e a palavra que significam o chakra do topo da cabeça, que é por onde nós encontramos essa união entre nós e o divino. E aí a gente vai ficar com medo, mas eu vou me unir a essa energia divina, e se eu falar alguma coisa errada para o divino, hein? Por isso, não vai acontecer nada de ruim. O que acontece é que a gente perde a conexão. A gente fica, alô, alô, não estou te ouvindo. Então, manter-se nessa conexão elevada, de amor por todos os seres, e de dizer eu e o Pai somos um, ou como dizem os indianos, o monismo. O infinito é parte de mim e eu sou parte do infinito, eu me percebo em tudo. Isso acontece pelo sétimo chakra. A gente começa a entender pelo sexto, porque os chakras pares são de percepção. Eu vejo com os olhos do meu umbigo, do ego. Eu entendo com o coração, com a intuição. Ou eu entendo com o olhar divino. Os chakras pares são de percepção. Os chakras ímpares são de ação e interação. Então esse é o sétimo, é a interação com o infinito, que chama-se em sânscrito Sahasrara Padma, e esse símbolo na linguagem do monastério Shum é Kama, Kadi e Sara. Kama, Kadi e Sara. Kama, Kadi e Sara. Namastê. Não tem perguntas hoje? Falei muito coisas avançadas, complicadas. Bonito, né?
Você quer pensar numa maneira de falar? Eu achei legal isso que você falou, assim, deu um toque em mim, sabe? Do passado, assim, que eu fico presa às vezes Ah, entendi. com sentimento. Na parte que a gente estava meditando, foi na parte da meditação ou no Não, satsang depois que você depois? estava conversando. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho claustrofobia. E aí eu já trabalhei muito sobre isso. E aí eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. E a minha terapeuta fala, você não tem mais claustrofobia. Mas eu falo, eu tenho. Ela falou, você está afirmando uma coisa que você já passou, você já superou, entendeu? Aquela necessidade de Vamos ter lá. uma coisa do passado, às Eu vezes, vou brincar, prejudica a gente. talvez eu consiga te ajudar no seguinte sentido. Fico muito feliz pelo seu progresso, muito, muito, muito. Mas olha só, o ego precisa de referências. Por isso que ele fica se comparando. Ah, mas eu sou mais alto que aquele e mais baixo que esse. Mais bonito que aquele e mais feio que esse. Ah, mas eu também sou legal. Mas também não sou o mais legal, mas sou legal. Ah, mas aquele dia aconteceu tal coisa, por isso que eu sou assim. Ah, mas esse aqui tá caro, o outro tá barato. O ego precisa de referências. A alma. Então as referências do ego, elas indicam o caminho para que ele se. Olha, ali tem um posto, ali tem avenida. A alma tem GPS, gente. Ela não precisa nunca ter visto o negócio. Ela olha e fala, é por aqui. O ego tem que falar assim, não, peraí. Preciso perguntar onde que é, porque aí vira a esquerda, a terceira esquerda, e aí anda um pouco mais para cá, que aí é um negócio alto. Lembra quando antigamente a gente pedia imposto de gasolina, orientação? Como que é? Aí o pessoal falava assim, é fácil. E falava 12 minutos um caminho que não tinha como você decorar. O ego trabalha assim, com referências duras e rígidas. Então, o seu ego está tentando buscar a referência de quando você tinha claustrofobia. E a sua alma está assim, é por ali, o que a gente vai fazer? Não, por sinal, Né? acontecem Então, é coisas uma coisa que eu falo nova. assim, opa, eu não fiquei com medo. Ah, mas era pra ter ficado, entendeu? Fico feliz pelo seu progresso. Mas eu ainda tô presa um pouco. Mas estamos encarnados. Você tinha uma pergunta, né? Por gentileza. Simples. Não é simples Simples amar são as mais tudo. perigosas, diga. Não é simples amar tudo, mas eu ia perguntar as formas de manter a conexão. E pelo que você falou, o amor. Well, Mantendo o amor, a gente vai ficar conectado ou a gente pode fazer mais alguma coisa na vida prática? sua pergunta simples, ela tem uma resposta simples e outras complicadíssimas. Vamos lá. A resposta simples é que a energia primordial desse espaço vibratório cósmico, cosmogônico no universo é o amor. Se você liga o rádio, você vai ver que a maioria das músicas é sobre o amor, nem que seja o amor pelo dinheiro e o amor pela fama, mas é sobre o amor. Porque a humanidade está matriculada numa escola que é amor. Em outras camadas do universo, outros lugares, outros planetas, eles aprendem outras coisas. Porque o divino pode se expressar também através de harmonia, de sabedoria, pode se expressar através de potência. O infinito é infinito. Mas como um raio que se divide em várias luzes num prisma, várias cores, a gente se aproxima do infinito pelo amor. Todos nós estamos num planeta de amor. Por isso que a gente é tão ruim nele, porque aqui é uma escola. Péssimos. Então a gente ainda precisa tanto aprender esse amor. Portanto, o amor é o caminho da ascensão na Terra. Porém, existem subdivisões desse amor. E há pessoas que vão tentar pegar um amor que seja um amor mais ativo. Eu preciso, para amar, eu preciso agir, criar, fazer. Outras pessoas vão ter um amor mais contemplativo, sentir esse amor. Cada um de nós precisa fazer tudo, é a proporção que fica. Então, sim, amor é o caminho e assim será. Mas encontre maneiras de cultivar esse amor. Para algumas pessoas é a solitude, o silêncio. Para outras pessoas vai ser fazer o bem ao próximo. Para outras pessoas vai ser abraçar uma árvore e ver uma borboleta voando. Todos precisamos de todas as modalidades, mas qual é o seu mix? E aí você vai descobrir. E não precisa me contar, a gente vai ver a sua aura brilhando. Você tinha uma pergunta, diga. O que impede de uma. Se você consegue chegar nessa situação de se conectar realmente e
vou tentar usar metáforas. Sua pergunta é muito boa. Ela perguntou se a gente consegue alcançar essa potência de manifestação. Por que às vezes não manifesta? Então, o que pode atrapalhar? Uma delas, olha que interessante. Se eu chego num lugar e eu falo, oi, tudo bem? Eu sou a pessoa que faz sanduíches, mas eu queria mudar a política da empresa. Eles vão falar, não, faça sanduíches. Se eu chego, entretanto, e eu falo, olha, desculpa, eu sou o vice-presidente e eu quero mudar a política de sanduíches, claro. Então, qual o nível de autoridade interna, qual a camada de luz de você que você alcança? Naquele momento, você se entendeu como filha merecedora do divino, ou você está ainda uma pessoa que está tentando fazer o bem, o que todos nós ainda somos? A gente transita nessas camadas. Outra coisa é a falta de constância vibratória. Licença. É um pouco falta de constância vibratória, porque a gente foca na busca disso tudo e depois se distrai. E aí a gente foca e depois se distrai. E se eu tentar cantar uma música que seja uma música linda, aí de repente eu paro para falar no telefone, aí eu continuo cantando, aí eu venho conversar com você, aí eu canto mais um pouco, não cria magia, não cria potência, não cria luz. Então, são coisas internas nossas de falta de ritmo, de alcance de qual é a nossa real identidade. E aí começam a se revelar em nós subpartes, pequenas energias que podem ser contrárias. Por exemplo, você faz uma meditação e diz, eu sou filha da luz. E aí você no dia seguinte pode dizer, por que eu estou triste hoje? E talvez venha à tona uma memória, um evento ou um relacionamento que diz que você não tem valor. Então, dentro de você, houve duas vibrações conflitantes. Uma dizendo que você pode manifestar e outra falando, você não é grande coisa. E aí, a beleza disso é que a vibração mais baixa vai se revelar para ser trabalhada. Então, a gente se eleva, dá esses comandos, a energia vai andando. Mas se houve interferências, fica de olho porque elas vão aparecer. Nem que seja uma memória de infância, ou aquela pessoa que duvida de você vai aparecer na rua. Aí você fala, tenho que me livrar desse aspecto meu, né? Mas desculpa, você tinha falado pensamentos? Os pensamentos, sim, na hora de concentrar-se. Mas não é nem isso que mais nos tira. O que mais nos tira é a vibração. O pensamento só atrapalha no sentido que ele tira a nossa vibração. Se você estiver lá vibrando elevado e vier um pensamento assim, nossa, estou com fome, e você conseguir tirá-lo, mas manter-se vibrando alto, não tem problema. Entendeu? Para manter essa vibração, o exercício da meditação ajuda muito. Você tem toda a razão. Eu quero olha, um beijo. Eu medito, porque se eu saio de certos estados, eu começo a falar assim, nossa, gente, que seco, que ruim, que pobreza, cadê o meu lado mais de luz? Então, como ela disse aqui, para chegar nesses estados elevados, a meditação ajuda muito. Mas não é só a meditação no momento de meditar. A meditação está transformando sua vida? Você está amando a si mesma? Você está escolhendo não participar de certos conflitos? Porque aí tudo isso começa a criar um uníssono, uma harmonia poderosa. Mas é muito bonito, nem que a gente só encoste um pouquinho nessa terceira camada, nesse terceiro nível de criação, só para a gente começar a aprender esse fato. A gente é a fagulha divina. E não só a gente começa pela entrega, o nível 2, na verdade, é a entrega, mas também ele ouve o que a gente fala. A gente é divino junto com o divino. Eu estou sentando aqui só para eu tentar cuidar da tinta que se espalhou, mas você tem uma pergunta? Mesmo que eu já consiga entrar num campo vibratório de energia boa, como eu faço para não me afetar por outras pessoas com energias negativas que chegam até mim? Eu vou brincar que uma maneira ótima de fazer isso é já ser iluminado. Mas eu não cheguei lá ainda, então, a maneira que eu uso. Ai, muito obrigado. Pronto. Só um segundinho.
Para a gente não se misturar nas energias de outras pessoas e outras faixas vibratórias, o que é um desafio, elas terão um poder sobre você e um impacto sobre você, dependendo do que elas significarem para você. Se tem uma pessoa que você considera o máximo, a chance dela ter um grande impacto vibracional e energético em você é enorme. Então você gradativamente pode cultivar como quem cuida de um jardim. Essa pessoa me traz impulsos vibratórios positivos. Eu vou abrir a minha janelinha para ela. Mas lembrando que ela ainda é falha, humana. Essa pessoa está me trazendo algumas ideias que estão em conflito com o meu momento. Eu vou respirar e olhar com detalhe para tudo que ela trouxer de bom, eu aproveito. Mas um pouco mais de resguardo. Então, a gente não costuma pensar que o nosso grau de abertura a uma pessoa é sempre o grau de importância que damos a ela. Que tal a gente dar uma importância em termos de amor, não em termos de autoridade? Que tal a gente dar uma importância enorme? Nossa, amo tanto você, não concordo com nada. Amar não é concordar. E aí, se a gente pode olhar alguém e falar, nossa, é uma alma como eu, tantas opiniões, está aí perdida, mas amo muito. Isso nos protege profundamente, porque a autoridade que a gente dá para a pessoa, ela depende de quem é essa pessoa para nós. Se você se amar muito, você vai ter grande autoridade sobre você. Se você se amar muito, quando você fala, acorda de manhã e vai fazer academia, você vai. Se você se amar muito, falar, respira, você vai conseguir, você vai acreditar. Porque você se tornou alguém que você próprio admira. E aí você passa a obedecer você. Tomara que eu tenha conseguido ajudar. Oi. Só que eu lembrei da última meditação antes da pausa. Como é que é? Eu vim, mas não estou aqui. Vou, mas não estou. Meu mestre falava isso. Ele falava... como é que a gente traduz isso para português? Oi? Ir sem ir era... É que ele falava em inglês. Mas é algo basicamente isso. Você vai, mas não está ali. Então você está na frente da pessoa, a pessoa está numa nuvem de confusão, e você está lá olhando para o ponto central entre as sobrancelhas. Está pensando, nossa, de onde essa alma veio, né? Quais serão as encarnações para ela estar confusa dessa maneira? Puxa, ela vai evoluir tanto, eu também estou evoluindo, todos erramos. Respira, emana amor. E fica tranquilo que a pessoa que está em vibração confusa, ela vai te contar a mesma coisa 15 vezes. Então, mesmo que a sua atenção seja flutuante, você não se enrosca. Porque perdeu uma coisa, ela vai falar de novo. Fica tranquilo. Outra coisa que meu mestre falava, que era divertido, era assim, ele adorava ir, não era com frequência, tá? Mas de vez em quando a gente estava viajando, tinha algumas horas, ele falava, vamos num shopping? Vamos, ou tinha o aeroporto, ele, vamos na sala das lojas, eu adoro ver tudo que eu não preciso. E aí ele falava assim, eu não preciso disso, ai que bom, olha, isso aqui eu também não preciso. E aí ele se divertia olhando vitrines. E falava, ai, tanta coisa que eu não preciso, é tão bom. Ele era uma figura. Mas esse vai sem ir é um ensinamento fundamental. Muitas. Então, como é que a gente faz um exercício, por exemplo, parar e meditar nessa hora, quando você está com muita distração e não consegue concentrar, isso ajuda? Você tem alguma sugestão? Eu tenho uma sugestão, assim, como a gente não parar por essas muitas frustrações que vão quebrando o ritmo energético e fragmentam a nossa capacidade de manifestação. Não é à toa que para você manifestar uma energia, existe algo conhecido chamado ritual. Ritual é quando você para tudo e vai criando algo muito potente com completo foco. A humanidade descobriu que pode mover energias de maneiras diferentes. Então, uma cultura vai ter o ritual onde ela toca uma música e vão entrando em transe. Para uma outra pessoa, o ritual é uma meditação. Mas o ritual é você aceitar que algo é muito sagrado e precisa criar ritmo.
Quando você considera algo um ritual, você não vai quebrar por uma coisinha dessas. Mas sejamos realistas. Ninguém faz ritual às 24 horas por dia. Então, um mestre ótimo, Thich Nhat Hanh, ele falava, que eu pronunciei errado, tenho certeza, mas é algo assim. Ele falava, transforme escovar os dentes em um ritual. E é maravilhoso, enquanto você escova os dentes, sentindo a limpeza e a gratidão por você viver numa época onde você pode comprar pasta de dente e você sente que você está cuidando de você, aquilo mexe nas energias. E você sai assim, abre a porta do banheiro e fala para as pessoas, eu escovei os dentes. Um ato de amor próprio, uma celebração do momento presente, um investimento no futuro odontológico. Então o ritual tem uma potência, mas não é humano que tudo seja ritualístico o tempo todo. Mas também é muito triste que nada seja ritual. Então apaixone-se por alguns momentos sagrados. Sejam de meditação, de passeio, de recolhimento, e que esses sejam rituais e não apenas tarefas. Mais alguma coisa? Gente, eu agradeço a todos, agradeço a vocês, agradeço a energia de vocês, as perguntas, boas meditações. Temos o retiro, né? Cadê a Lígia? Temos o retiro, Lígia. Retiro de 22 a 25 de agosto. Vai ser num lugar muito especial, uma natureza. Uma vibração linda. Uma vibração linda lá, eu sei. Vibração linda. Nós vamos fazer um retiro muito especial. Vamos falar bastante sobre entrega, proteção bíblica. 21 a 20... De 22 a 25 deste mês. Estão convidados. Piedade. Em Estado de São Paulo. Muito bem. Muito obrigado, gente. Vejo muitos de vocês lá. Namastê. Muito obrigado.